Ever since the day that you went away, you've been sending flowers. Oi gente, como vocês estão? Hoje nós estamos aqui de volta com o nosso segundo vídeo do canal. E hoje eu vou falar sobre os livros de 2021. Sobre esses livros que eu vou falar hoje, a maioria eu indico, mas lembrem-se de ver a faixa etária e os gatilhos e tudo pra ver se é de acordo com o que vocês gostam e com o que vocês aguentam ler, tá bom? Eu não vou falar sobre eles na ordem que eu li, porque eu sinceramente tenho anotado, mas alguns eu li no mês, outros eu não li, deixei anotado, mas não li. Então eu vou falar pela ordem dos que eu peguei aqui e aí eu vou mostrando pra vocês. E no final a gente faz a conta junto e vamos ver quantos livros deram nesse ano de 2021. Eu vou começar com esse aqui, pequenininho, é um pocket, é um livro pocket da Revolução Laura, da Manuela Dávila. Eu lembro de ler quando eu tinha acabado de tirar os meus sisos, tirar os meus 2 sisos. Então, eu lembro que eu tava com muita dor quando eu tava lendo esse livro, mas valeu de distração. Como eu disse, a versão pocket tem o maior. E, assim, eu achei um ótimo texto. Foi muito bem escrito e tem muitas questões políticas feministas, assim, importantes para essas mulheres que estão aí batalhando na política para ter o seu lugar. E também mulheres mães e que estão dentro da política. Tem realmente pensamentos muito bons e reflexões e posicionamentos. Então eu achei muito interessante esse livrinho. Assim, foi incrível de ler. Como é a versão pocket, eu vou dar 5 pra ele, porque eu amei ler, foi muito bom, me trouxe muitos pensamentos mesmo. Vamos para um livro polêmico, e eu não digo polêmico para as pessoas, mas sim pelos acontecimentos. Mas enfim, Killer Clown, para quem não sabe, fala sobre, Killer Clown, retrato de um assassino. Para quem não conhece essa história do John Wayne Gacy, um dos maiores serial killers assim dos Estados Unidos, de Illinois. E assim, esse livro, eu fui muito forte, porque eu sou muito sentimental e eu realmente achei que eu fosse, desabar no começo do livro, mas não, eu comecei a desabar depois da metade, mais da metade, assim, do livro já tinha passado, mas é um livro que te traz diversas emoções na questão do que é certo, do que é errado, do que pode ser julgado, do que não pode ser julgado, do que é doença, do que não é doença, porque ele também mostra aqui o julgamento, as semanas do julgamento, como ele foi condenado, enfim, e traz muito esse senso, sabe, do que é certo, do que é errado, do que pode ser condenado, do que não pode ser condenado, também traz a pena de morte, então tem pessoas que são a favor, tem pessoas que não são, então, mas eu acho que o que mais me chocou foi a frieza dele, sabe? Como assassino mesmo. Que assim, é uma coisa assim, surreal mesmo. Mas é isso. Foi escrito por duas pessoas, né? São 2 autores. E um deles é o promotor que trabalhou no caso do Gacy. E eu vou dar 5 pra esse livro, porque eu achei ele extremamente completo, com informações que não são tão fáceis assim de serem encontradas. Então eu achei que pra quem gosta de true crime, né, tem até aqui bonitinho, marca a página, adoro, quem gosta de true crime vai adorar, no caso eu amo, então. E vamos lá, né, gente, Dark Side, olha essa capa, assim, não tem nem o que falar, o cuidado, a beleza, é incrível. Eu, sei lá, eu sou apaixonada nos livros da Dark Side, então... Falando em Dark Side, vamos para mais um livro da Dark Side. Vamos ter alguns livros da Dark Side nessa pilha. Eu acho que o ano que eu mais li coisas da Dark Side foi 2021. Então, esse aqui, Confissões do Crematório. Confesso que eu comprei achando que fosse ser algo de terror, falar sobre como é quando você tá lá no crematório e se acontece alguma coisa, sabe? Porque eu gosto muito de terror também. Tanto terror psicológico quanto terror, assim, sobrenatural, né? Então... mas na realidade não, são reflexões sobre a vida e sobre a morte e
Quem escreveu é uma mulher, ela trabalha na funerária e ela fala bastante sobre isso, sobre a vida, sobre como as pessoas tentam afastar a morte. As pessoas costumam ter medo da morte e nesse livro ela mostra a morte de uma outra forma, sabe? Eu comecei a enxergar a morte e a vida de uma forma diferente depois que eu li esse livro. A morte tá aqui e não tem como a gente fugir. Um dia vai acontecer, todos nós vamos morrer, é o ciclo da vida, é normal, é o ser humano, somos animais, enfim. E é impressionante ver como ela lida com isso, ainda mais que ela vê a morte todos os dias, porque ela trabalha com isso, sabe? E toda a questão funerária em si, preço, caixão, a parte da maquiagem, enfim, é bem legal. E também os preconceitos que tem dentro dessa indústria, querendo ou não. Mas é bem legal, eu gostei bastante. E vamos lá novamente, Dark Side, olha essa capa, perfeição. Vermelhinha, adoro essas bordinhas assim. E vamos lá, né? Olha essa capa, gente, sei lá, muitos detalhes, eu amo. E eu dou 4 pra esse livro. Vamos lá, dessa vez agora é um da Intrínseca, que também tem capas muito bonitas, eu sou apaixonada. Esse aqui, Mitologia Nórdica, da Neil Gaiman. Eu sou, assim, apaixonada no Neil Gaiman, ainda mais Coraline, né? Que é o próximo, inclusive, que eu vou falar que eu li Coraline ano passado. E foi incrível. Olha essa capa, gente, desculpa. E eu sou apaixonada em mitologias, ainda mais a nórdica. E foi muito interessante ler, porque eu sou muito fã de Marvel, né? E tem o Thor no Marvel, o Loki. Então é muito interessante ver a raiz e a verdade, sabe? E a verdadeira história da mitologia. E olha dentro também. Lindo. Pelo que eu me lembro, o Neil Gaiman tentou reunir essas histórias nórdicas em tempo cronológico para dar para entender quais são as situações e que etapa passa por qual. E assim, mitologia, né, gente? Nórdica, Thor, Loki, toda essa história, os filhos do Loki, enfim, apaixonada. Inclusive, eu nem sabia que o Loki tinha filho até ler sobre a mitologia de verdade em si. E aí você pega algumas outras referências, inclusive. Mas é isso, incrível. E eu vou dar 5 porque eu amo mitologia. Gente, eu favorito muito o livro, tá? Então entendo. Pra mim não precisa muito pra conquistar meu coração, assim, em questão de livro. Mas, enfim, ainda mais quando é tema que eu gosto. Ai, gente. Coraline, simplesmente Coraline. Olha essa decoração também intrínseca. Olha essa decoração, tipo, perfeito, né? E tem toda a ilustração dentro do livro. Lindo. E como eu falei, amo Neil Gaiman, ele tem meu coração. E o meu primeiro contato com Coraline foi assistindo o filme. Acho que muitas crianças assistiram o filme da Coraline e era um filminho de medo, né? Por mais que seja infantil, tem todo esse suspense, essa questão da mãe má. E eu gosto muito do que eu aprendi com Coraline. E eu só vim ler, tipo, eu só descobri que Coraline era um livro, tipo, há poucos anos. E aí, ano passado, né, 2021, eu decidi comprar. E Coraline me ensinou muitas coisas, sabe? Tipo, a ser grata pelo que eu tenho, a ser feliz pela vida que eu tenho, pelas coisas que eu tenho, pelos pais incríveis que eu tenho, a amar incondicionalmente e a voltar a ser criança também, a lembrar do que é ser criança, porque por mais que sejamos maiores hoje em dia, todo mundo tem aquela criança interior e é sempre bom deixar essa chama acesa, não deixar esquecer a nossa essência. Enfim, 5. Coraline, 5. O Homem de Giz, que também é da Intrínseca. Eu amei a capa, inclusive esse foi um dos livros que eu comprei pela capa. Tá até lá no meu Insta, pra quem quiser ver. Tem um videozinho sobre livros que eu comprei só pela capa. E o Homem de Giz foi um desses. Confesso que quando eu comprei o livro e cheguei pra dar uma olhada nele em casa e olhei essa mini sinopse, eu achei que fosse uma coisa completamente diferente. Eu achei que tivesse a ver com, sei lá, histórico, sabe? Eu achei que fosse um livro mais histórico sobre como começaram
os desenhos nas pedras, enfim. Porque falou assim, nenhum de nós chegou a um acordo sobre quando de fato tudo começou. Foi quando começaram a desenhar figuras de giz ou quando elas desapareceram do nada? Aí eu achei, gente, acontece, né? E ele é preto, assim, eu acho essa capa linda, maravilhosa. Mas é um livro, assim, polêmico. Ele, tipo, algumas pessoas gostam, algumas pessoas não gostam. Inclusive, eu fiz uma resenha sobre esse livro. É um livro que eu vou confessar, foi um livro muito cansativo. Assim, mais da metade do livro, lá pra página, sei lá, 90, ainda não fazia sentido, eu ainda não entendi o porquê a autora estava falando sobre aquilo. Não tinha engrenado na história, não tinha falado sobre nada. A parte mais legalzinha é o final, o plot twist até que é legalzinho assim. Eu tenho dificuldade pra descobrir quem são as pessoas, normalmente quem são os culpados. Eu vi uma galera falando, que foi fácil e tal, mas eu tenho dificuldade. Então, pra mim, achei interessante esse plot twist, poderia ter sido melhor, mas eu achei interessante. E a parte que eu mais gostei foi o final, porque eu acho que foi um pouquinho mais macabro. Mas, tirando isso, foi um livro mais ou menos, então eu dou 3,5, porque foi muito cansativo ler. Sinceramente, foi uma coisa bem... Tipo, o começo, a primeira página, assim, tipo, a primeira parte é incrível, te dá mó vontade de ler, até que você realmente entra nos capítulos em si, você fica, tipo... E foi isso que aconteceu. Me Chame Pelo Seu Nome. Eu li o livro e assisti o filme e eu achei o filme 10.000 vezes melhor. E isso normalmente não acontece. Tinha o Timothée e eu adoro o Timothée, então... eu não sei nem explicar. É um livro cansativo. Uma das partes que eu mais gostei do livro foram as referências que tinham alguns artistas antigos, escritores antigos e essas coisas. Pra quem não sabe, é um romance gay. E eu esperava muito mais, eu acho. Tem algumas frases dentro do livro que realmente eu gostei bastante, que são bem inspiradoras, que me fazem pensar bastante. Mas algumas situações foram esquisitas, pelo menos na minha visão, não foram coisas agradáveis de serem lidas. Isso particularmente pra mim, porque eu também não vou falar o que, né, gente? Porque eu não quero dar spoiler pra quem ainda não leu e quem tem vontade de ler. Mas é isso. Foi um livro meio estranho pra mim, assim, de ser lido. Eu não me senti tão confortável lendo ele. E é isso. Então eu dei 2 pra esse livro. Cidade de Papel, John Green. Eu já tinha assistido o filme, eu fui assistir o filme no cinema quando ele estreou. E só li o livro ano passado. Ele é da Intrínseca também. E Dark Side Intrínseca, me patrocine, por favor. Esse livro, ele é um livro muito interessante, com bons posicionamentos, assim, no geral. Uma questão de solidão, de amizade, de amor, de ir atrás do que você quer. Eu me cansei um pouco da mesmice do Quentin, que é um dos personagens principais. A mesma tecla, coisas que você fala, tipo, meu, se liga, vai pra frente, sabe? Mas tirando isso, dessa mesmice, eu achei muito interessante. O posicionamento da Margot falando sobre as cidades de papel, eu me questionei, será que a gente vive em cidades de papel, sabe? Será que é essa a sociedade? Então, sei lá, trouxeram alguns pensamentos bem legais. E eu dei 4, porque a mesmice do Quentin, isso me cansou bastante. Mas tirando isso, foi um ótimo livro. Ai, esse mexe com o meu coração. As 5 Passos de Você, eu lembro que eu comecei a ler depois que eu já tinha sarado do siso. Então, Revolução Laura e As 5 Passos eu li um perto do outro. E, gente, que livro é esse? Eu também já tinha assistido o filme, fui assistir no cinema também. E, gente, que livro é esse, cara? Assim, eu chorei, como eu falei, sou sentimental, eu chorei. E eu acho o amor deles tão lindo, sabe? Eu acho tão injusto esse fato deles não poderem estar juntos, sabe? É tão difícil você achar alguém que combine com você, que vocês se gostem realmente e que tenha toda essa conexão. E quando eles encontram, não podem estar juntos, sabe? Então isso realmente mexeu muito comigo. E algumas outras coisas dentro do livro em si, que eu não vou falar porque eu não gosto de spoiler, então aqui sem spoiler.
Mas enfim, assim, foi surreal de ler esse livro. E eu dei 5 também. E é da editora Out. Então, eu falei, gente, não é difícil conquistar meu coração. Então, Stalker, do Lars Kepler, né? Que eles são um casal. Assim, sem palavras pra esse livro. Tipo, incrível. Quando eu fui comprar esse livro, eu já tinha lido sobre ele na internet. Eu fiquei muito interessada. Aí quando eu fui comprar esse livro, eu comprei o Stalker errado. Porque é impressionante, mas tem muitos livros com o nome Stalker. E eu comprei o Stalker da Tarryn Fisher. Não me arrependo, eu adoro a Tarryn também, que inclusive tem um livro dela aqui, que é o próximo. Mas foi muito engraçado. Aí depois eu vi que tinha comprado errado e aí eu comprei o certo. É a história de um assassino que filma as vítimas e depois manda pra polícia. E depois de algum tempo essas vítimas, tipo, logo em seguida essas vítimas já aparecem mortas. E aí tem toda a história de que eles pedem ajuda para um policial aposentado, enfim, essa história toda. E pelo que eu sei, é meio que uma sequência. Tem 6 livros da série do detetive que aparece aqui, que foi o detetive que foi chamado para ajudar, né? Que é esse aposentado que eu falei, que é o Jonah. Eu tô muito interessada para comprar os outros livros deles e saber mais sobre o Jonah, porque eu adorei ele nesse livro. E eu dei 5 também. Fuck Love, da Tarryn Fisher, que eu falei que eu tinha... Eu acho que eu tenho 2 livros da Tarryn aqui em casa. E esse livro eu comecei a ler... Ele é da Faro. E Faro pode me patrocinar também. E eu li ele por conta de uma LC. Eu tenho um amigo que a gente se tornou amigo nesse mundo virtual dos livros mesmo. E aí ele virou pra mim e falou assim, ó, vai ter uma LC que eu tô organizando, você quer participar? Aí eu falei, ai, quero. Aí ele, olha, esse é o livro, toma. Eu nem pesquisei, nem li sinopse, não fiz nada, eu só comprei o livro mesmo, confiei na palavra do meu amigo. E fico feliz porque ele normalmente não me decepciona. Já comprei outros livros só pela indicação dele mesmo. E esse livro, assim, eu amei também. O final me deixou um pouquinho chateada. Achei que poderia ser melhor, sinceramente. Mas a história em si eu acho muito legal. E tem o conflito dentro da história, sabe? De qual lado você quer estar, qual lado você acha certo, qual lado não é certo. De acordo com o que acontece aqui dentro, né? Porque a Helena, que é a personagem principal, ela se apaixona pelo namorado da melhor amiga. Então entra nessa questão de se é certo, se você torce ou não por esse casal, se você acha que é errado. Enfim, muitos conflitos, né? Mas eu adorei, e aí eu dei 4 por conta do final mesmo. Porque o final me deixou chateada. Mais uma vez, uma edição da Dark Side. Esse aqui é o das Vitorianas Macabras, que é preto, que dentro também tem um marca-página aqui também, que tá escrito Macabras. E, gente, olha isso aqui. Olha essa capa. Esse também foi um dos livros que eu comprei só pela capa. Olha isso aqui. É incrível, não tem nem palavras. Tipo, é lindo, assim. Eu adoro. E esse livro é um livro de contos. Se eu não me engano, são 13 contos de mulheres vitorianas. Fala também sobre a Rainha Vitória, sobre essa época vitoriana, sobre o que significou, sobre como foi. E são mulheres feministas dessa época, então é incrível. Muitas são sufragistas e eu adorei, assim, ler. Foi incrível porque traz voz para essas mulheres. E as vozes delas não serão caladas, porque nós continuaremos passando elas para frente. E eu achei isso incrível. Como são 13 contos, não tenho muito como eu falar sobre cada um, mas são todos contos de horror. Algumas delas já eram escritoras e conseguiram viver assim, mas também escreveram livros infantis, algumas livros infantis, outras não, enfim. E eu dei 4,5, porque alguns contos eram bem cansativos, mas eu acho interessante a gente passar eles pra frente, porque é literatura, né? E porque são mulheres em uma época que era bem pior. Procure Nasci. Como vocês sabem, provavelmente se vocês assistiram o primeiro vídeo, o Charlie Donnelly é um dos meus autores favoritos. Esse livro é da Faro. E, assim, apaixonada. De todos os livros do Charlie, Deixada pra Trás eu acho que vai ser sempre meu favorito. Nunca Saia Sozinho chegou bem perto, assim,
em nível de gostar, mas Deixa da Trás continua sendo meu favorito. Eu gostei muito desse Procura nas Cinzas, achei interessante essa abordagem diferente. O fato também dele ter se desvencilhado de uma das personagens que ele tinha usado em três ou dois livros, eu não lembro muito bem, a Rory. Achei interessante isso também. E o fato de usar uma jornalista, enfim. Ótimo livro, porque realmente, gente, no final eu não tinha ligado, não tinha pegado esse plot, foi um plot ótimo pra mim, entendeu? Incrível. É a história de uma mulher que ela é acusada de assassinato do amante. Só que no dia em que ela estava conversando com o advogado, as Torres Gêmeas caíram. Então o Charlie lançou bem perto da época, ele lançou em setembro, então ele lançou perto da época do 11 de setembro e ele lançou em 2021 mesmo. E é sobre isso, meio que junta toda essa história. Então o julgamento nunca foi realizado pelo fato dela ter morrido no 11 de setembro. Enfim, gente, tem uma reviravolta muito boa. E eu dei 4,5. Porque eu queria ter visto a Rory. Eu sou meio chata com isso. Tem certos personagens que, tipo, tem meu coração e eu gostaria que eles estivessem. Mas, tirando isso, o livro é ótimo. Recado da Bia da edição. Esse vídeo de livros de 2021 ficou muito comprido, então vai ter parte 1 e parte 2. E é isso, a parte 2 é semana que vem.